A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura mais de 2 anos, entrou numa nova fase que pode ser bem mais preocupante. O míssil hipersônico Oreshnik, que é uma arma russa de alta tecnologia, foi testado em combate pela primeira vez em novembro. E tem um bom motivo para isso ser tão importante. É uma espécie de míssil 5G dos russos, né? É um míssil que tem uma capacidade de, de propulsão maior, velocidade maior e capacidade de se esconder mais eficiente. Vamos dizer, baixa identificação na linguagem correta. O Oreshnik é mais do que só um míssil, mas ele é praticamente uma demonstração de poder da Rússia e ele é capaz de carregar várias ogivas ao mesmo tempo, de atingir diversos alvos de uma só vez. Ele também consegue chegar a uma velocidade de até 10 vezes maior do que a do som. Para ter uma ideia, o som alcança mais ou menos 340 metros por segundo. O Oreshnik pode chegar a uma velocidade de 2 a 3 quilômetros por segundo. Putin diz que esse míssil não está equipado com ogivas nucleares, mas por enquanto, só a força do impacto gerada pela velocidade já é devastadora. O presidente russo ainda ordenou a produção em série da arma que, para ele, é fundamental na garantia de uma superioridade militar da Rússia nesse conflito. Inclusive, a volta de Donald Trump à presidência norte-americana também coloca um ar de incerteza, com todos os lados se preparando para negociações que devem redefinir os rumos dessa guerra com um possível cessar-fogo. Trump quer, seja qual for, uma paz para chamar de sua. Se ela vai ser eficiente ou não, pouco importa. Ele quer algum cessar-fogo para chamar de seu. Dizer, eu consegui, para inaugurar o governo com grande feito, e ele vai falar para o seu público: olha, eu já consegui. Outro fator que aumenta a preocupação é a revisão da doutrina nuclear russa. As novas regras ampliam as situações em que as armas nucleares podem ser usadas, incluindo em ataques convencionais apoiados por potências nucleares, como os Estados Unidos e os integrantes da OTAN. Para entender os próximos passos desse conflito, o Estadão conversou com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que faz uma análise dessa escalada, dessa nova fase da guerra, depois do uso do míssil Oreshnik e da reformulação da doutrina nuclear russa. A gente pode considerar que essa é uma nova fase do conflito Rússia-Ucrânia? Esse cenário, após a eleição do Trump, fez mudanças generalizadas no conflito. É nesse contexto que a gente tem que entender todos os movimentos, né? Todos aguardando o que será a chegada de Trump e todos se preparando para aquilo que, para esses atores todos, de novo, é inevitável, que é um cessar-fogo. O uso a introdução, na verdade, desses mísseis hipersônicos, como o Oreshnik, isso pode desencadear uma nova corrida armamentista global? Quais seriam as implicações disso tudo? O que de fato aconteceu foi uma exibição coreografada de força. Essa expressão a gente precisa ter claro. A Ucrânia atacou com os mísseis autorizados pelos mísseis americanos. Os russos deram a mesma resposta, né? Os russos usaram um míssil novo, que é o ORS-26, que é o Oreshnik, né? Esse míssil, de fato, tem uma atualização. Vamos dizer desta forma, que eu, brincando, eu chego bem a explicar. É uma espécie de míssil 5G dos russos, né? É um quadro, evidentemente, da coreografia e de você avançar até o dia do cessar-fogo. Todas as guerras que você imagina um cessar-fogo, elas são muito mais mortíferas na iminência dele, porque os dois lados procuram ganhar o mais espaço possível. Qual que é a avaliação do senhor sobre aquela revisão da doutrina nuclear russa que teve recentemente, principalmente com a redução desse limiar, né, para o uso de armas nucleares? É o recado, né? Não é, é uma formalização do antigo recado do Putin, que era eu aperto o botão, né? Ele formalizou esse recado. Ele colocou sobre proteção nuclear Belarus, né? A antiga Bielorrússia, ele colocou sobre proteção nuclear. Isso é importante. E, de certa forma, definiu melhor o conceito de soberania nuclear russa. Esses três pontos apareceram. Isso pode se generalizar numa guerra maior, descontrolada? Pode sim. Todas as guerras a gente sabe como começa e não sabe como termina. Se você tirar o Putin, será muito pior. Né? O que vem é bem pior que o Putin. Né? E o senhor acha que 2025 vai ser mais para escalada, para uma estagnação ou por uma resolução dessa guerra? Trump quer, seja qual for, uma paz para chamar de sua. Se ela vai ser eficiente ou não, pouco importa.
Ele quer algum cessar-fogo para chamar de seu, dizer, eu consegui, para inaugurar o governo com grande feito, e ele vai falar para o seu público, olha, eu já consegui. Se isso vai se redundar em alguma coisa efetiva, real, é outro ponto. A Rússia vai tentar esticar o máximo possível, que já há mais ou menos um consenso, que as quatro províncias, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, elas são território, em torno de 18 a 20% do território ucraniano vai ser conquistado pelas tropas russas. Zelensky seria derrotado se ele entregar o 20%, assinar o acordo. Quem assinar esse acordo vai ficar com a pecha de o que entregou o território, que a China vem dando por trás das cortinas, né, para a guerra, principalmente com o ponto de vista técnico, oferecendo microprocessadores, maquinário eletrônico, que a Rússia não tem mais acesso no Ocidente e a China está passando para ela, né? O senhor acha que a Rússia deve aumentar o uso, até em resposta a outros ataques, mas aumentar o uso desse armamento mais avançado ou usar tática mais agressiva nesses próximos meses? Olha, provavelmente é muito mais uma questão de infantaria, para usar a expressão da linguagem militar, do que uma questão de artilharia. A Rússia precisa ocupar terreno em solo, ela precisa ampliar aquilo que eles chamam de margem de fronteira. Então, é bastante possível que vamos assistir a uma tentativa de avanço. Porém, como sempre acontece naquela região, quem manda naquela região é o general Inverno. Então, portanto, é provável, né, que você tenha uma dificuldade maior dos russos avançarem. Na Suécia, os cidadãos têm recebido alguns panfletos, né, sobre se essa crise chegar, se essa guerra chegar, o que fazer. Os governos da Noruega, da Finlândia também têm distribuído esse material, mesmo que nenhum desses documentos mencione diretamente a Rússia. Tem alguma chance da Rússia partir para o ataque contra esses países ou desses países irem para o ataque contra a Rússia também? Estão todos se acautelando porque, na opinião deles, vai chover, né? Então, está todo mundo, né, se protegendo. Empresas alemãs, não só desses países menores, Noruega, menores e ricos, Noruega, Suécia, Finlândia, né? Mas empresas alemãs, a partir de conselho das suas forças armadas, estão distribuindo comportamento de guerra para os seus funcionários, isso na semana passada. Cartilhas iguais a essa. Então, de algum modo, a Europa está percebendo uma situação de extrema fragilidade. Porém, eu acho que o que os europeus mais têm medo não é nem tanto de Putin. Se eu tivesse que colocar uma escala de medo no mundo europeu entre Putin e a valorização do dólar, eu te diria que a valorização do dólar está em primeiro lugar, né? Porque eles têm realmente receio de um estrago brutal, não só nas suas exportações para os Estados Unidos, mas principalmente um fortalecimento do dólar que vai derrubar, sem dúvida nenhuma, o euro. Talvez a gente precisasse olhar mais para esse contexto da guerra econômica do que da guerra militar, porque ele talvez está assustando mais os europeus a guerra econômica do que a guerra militar.